Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor para todos, que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravar nossos vídeos, o nosso vídeo, ou os nossos vídeos, né? Porque hoje talvez nós vamos intensificar mais uma quantidade de vídeos aqui. Tudo vai depender do que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia poder estar aqui neste lugar, para poder receber de Ti, ó Deus, a direção, a inspiração, daquilo que o Senhor quer que nós venhamos compartilhar com as pessoas que têm nos acompanhado, ó Deus, aqui neste canal. São poucas, mas são pessoas que, aos meus olhos, aos olhos do Senhor, têm muito valor, porque têm buscado as Tuas coisas. Senhor, que o Senhor possa usar nossos lábios, o Senhor possa usar o nosso intelecto, a nossa sabedoria, para que tudo que nós formos compartilhar venha de Ti, não venha do nosso achismo, do nosso saber, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que cada pessoa precisa ouvir, e que esse Evangelho precisa compungir e quebrantar os corações, para que eles possam se voltar para Ti. Perdoa nossos pecados, ou os meus pecados, e que o Senhor receba o meu corpo, receba o meu ser, como um instrumento a Seu favor, ó Deus. Assim eu me coloco à Tua disposição. Que o Senhor visite cada pessoa neste momento, aqueles que estão sentindo-se fracos, debilitados, passando por alguma tempestade, para renová-los e para livrá-los. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos procurado, nesses dias, gravar vídeos, aonde nós temos procurado alertar as pessoas sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus, ela nos fala a respeito do que está acontecendo, ou do que vem acontecendo e do que está para acontecer a este mundo em que nós vivemos. Hoje em dia, nós temos a nosso favor as redes sociais, os canais de televisões, né? Tem pessoas aí que ela tem assinatura, que ela tem na casa dela vários canais. Na minha casa eu uso o conversor digital e tenho apenas lá, consegue captar uns quatro canais. E já resolve o que eu assisto, né? Então, porque a televisão não tem muita coisa que presta não, pessoal. Não tem muita coisa que presta. Eu estava aí acompanhando a novela Apocalipse da Record, acabou, aí entrou uma novelinha lá que, pelo amor de Deus, cruz credo, entendeu? Aí tem a história de Jesus, depois da novela de Jesus, e acabou. É o que presta. Aí depois vem um programa lá, a Fazenda, que é uma porcaria também. Não sei como é que um canal de uma instituição que se diz igreja, entre aspas, igreja, consegue aceitar essas qualidades de programas, mas não é o caso que eu quero trazer aqui. Então, pessoal, nós temos procurado, né, alertar as pessoas, e como eu disse, os canais de informações hoje em dia conseguem nos dar uma visão ampla do que vem acontecendo neste mundo, nesse mundo. E eu gostaria de ler com vocês, você pode adiantar aí e abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos fazer aqui dois comparativos com algo que está escrito em Gênesis e com algo que está escrito em Mateus. Para nós fazermos dois comparativos para você entender que Deus não é injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. E que quando Deus, lá há milênios de anos atrás, lá no início, lá no primeiro ou segundo milênio de existência do mundo, ou terceiro, não sei, ele resolveu dar cabo de toda a humanidade através das águas do dilúvio. Você deve já ter lido a história do dilúvio. Se não entendeu, leia a Bíblia.
E você vai ver que Deus deu cabo de toda a humanidade, mas por um motivo. Foi por um motivo. Nós já falamos isso aqui. Foi por um motivo. E qual foi o motivo? Vamos ler aqui, pessoal, porque nós temos que entender, entendeu? Quais são os planos de Deus e por que ele tomar essa decisão que nós vamos falar já daqui a pouco. Corrupção do gênero humano. O homem se corrompeu. Mas o homem se corrompeu porque Deus fez ele, formou ele para se corromper? Não. Deus não formou um homem para ser isso que nós vemos por aí, ou isso que a Bíblia revela aqui desde o início. Deus não formou o homem para isso, para se matar, para um homem pegar o outro, cortar em pedaços, como nós vemos. Entendeu? Deus não formou o homem para ser um pedófilo. Deus não formou o homem para ser um enganador, enrolar os outros, caloteiro. Deus não formou o homem para ser corrupto, como esses políticos são. E tantos outros setores da sociedade existem, esses caráteres de pessoa. Deus não formou o homem para ser assim. O homem tornou-se assim porque ele fez o que Deus tinha dito para ele não fazer. Que foi comer daquele fruto lá. Por influência do diabo, porque o diabo, Satanás, vai levar o homem a fazer tudo aquilo contra a vontade de Deus. Porque o diabo não é amigo de Deus, o diabo é adversário de Deus. E como ele é um adversário de Deus, ele torna-se também os adversários daqueles que foram formados à imagem e semelhança de Deus, que são os filhos de Deus. Mas todos podem dizer, eu sou filho de Deus? Todos podem dizer, existem os filhos de Deus e os filhos de maligno, como diz lá as epístolas de João lá. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem são os filhos de Deus? O que faz a vontade de Deus. Quem são os filhos do maligno? O que faz a vontade do maligno. As pessoas que determinam quem vai ser o seu pai. Então, diz aqui, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filho, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então você veja, pessoal, que o que levou Deus a dar cabo daquela humanidade, de tudo que ele havia feito, de tudo, não ia sobrar nada. A terra iria voltar a ser sem forma e vazia, sem ninguém. Foi o quê? A maldade do homem. A maldade, a malícia havia se multiplicado. Aí você pega lá no livro de Mateus, quando fala-se dos princípios das dores, né, que ele fala que iria acontecer nesse mundo, antes de acontecer o arrebatamento, diz aqui em Mateus 24, né, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você veja que o que levou Deus a dar cabo daquela humanidade, lá em Gênesis, né? Foi o quê? A multiplicação da malícia, da iniquidade. E quando nós vemos aqui em Mateus, Jesus, ele fala a mesma coisa, por se multiplicar a iniquidade.
E no decorrer dos anos, ô pessoal, como tem sido a multiplicação da iniquidade, da malícia, da maldade no coração do homem? Tem sido menos ou tem sido mais? Responde para você, pelo que os teus olhos vê. Eu tenho 50 anos, entendeu? Quando eu olho para o mundo de hoje, de 2020, e olho para o ano de 1990, né? O ano de 1990, nós vemos o quanto que a iniquidade tem se multiplicado. Não é que em 90 não havia iniquidade. Eu estou falando do que no passado ano, que as coisas vão agravando, as coisas vão ficando cada vez mais caóticas, cada vez mais piores. E quando eu falo pior, eu não estou falando de economia, não estou falando de sistema de economia, eu estou falando do caráter do homem, da maldade do homem, da malícia do homem. É isso que nós estamos falando, meu irmão. Que cada vez mais o homem fica cada vez mais cruel. As pessoas estão cada vez mais cruéis com o próximo. Você vê as atrocidades que as pessoas são capazes de fazer de uma com as outras. Não existe amor no coração ao próximo. As pessoas matam uma a outra como se estivesse matando uma mosca, pisando numa formiga, como aqui tem uma formiga, eu vou ali, piso na formiga, entendeu? Elas matam, um ser humano mata o outro como se não fosse nada. O marido está matando a mulher com que ele deitou na noite passada e vice-versa. O avô está tendo caso com as suas netinhas. O tio também. Os filhos matando pais por causa de herança. E é esse pandemônio que está acontecendo aí, pessoal, nos lares, no lugar onde as pessoas deveriam buscar um subterfúgio, que é a sua família, né? Que elas, do lado de fora da porta está esse pandemônio, essa guerra, mas eu vou me aconchegar aqui na minha família. O pandemônio que está do lado de fora da porta dela está 10 vezes pior porta dentro. Porque existe uma influência demoníaca, existe uma influência satânica tão agravante nesse mundo, porque o diabo sabe que o tempo dele se aproxima. Então ele está acelerando o seu trabalho. Ele está acelerando o seu trabalho. Eu já estou aqui com 13 minutos do vídeo. Eu vou deixar você com água na boca aí, para que você possa dar continuidade no próximo vídeo. Porque nós vamos falar algo também muito importante no próximo vídeo. Com relação à responsabilidade que os ministérios, e que não são poucos, espalhados por esse mundo, tem que ter por causa disso que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Nos acompanhe no próximo vídeo, meu irmão, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer e que nós estejamos preparados.